E o último indicador grave que temos é o número de pessoas que têm aderido aos seguros privados de saúde e à ADSE. Atualmente os números não são claros, mas quase 40% já têm seguros privados de saúde. Não têm mais porque não têm dinheiro, porque o seguro é caro. A expansão é grande porque as empresas estão a oferecer e se as pessoas pudessem, mais aderiam. Ou seja, creio que podemos dizer sem problemas que o sistema colapsou. E muitas vezes nós vemos um partido um pouco mais à esquerda a dizer ainda vamos a tempo, temos de salvar o SNS. Significa que para eles o SNS também não está a funcionar. E o debate que se põe é, ok, então se não está a funcionar para ninguém, se há um consenso que colapsou, que modelo é que queremos? Como é que nós podemos tratar toda a gente sem deixar ninguém de fora para que toda a gente tenha acesso? E normalmente a conversa fica um bocadinho estranha, porque todos nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde e dá a ideia que se quer, não, só se quer é os privados, ou se quer alargar os seguros. Mas a verdade é que nem só os privados nem os seguros conseguem oferecer aquilo que o SNS oferece. Ou seja, a medicina privada que nós temos em Portugal e os seguros privados que nós temos em Portugal oferecem soluções que são complementares. Ajudam para que uma família consiga, não tenha que esperar 1 ou 2 meses a ir a uma consulta eventualmente de dentista, ou de ginecologia, ou pediatra, mas não resolve os grandes problemas. Resolvem pequenas cirurgias, mas não resolvem os grandes problemas. Isso é muito importante porque todos os paralelismos que fazem, por exemplo, dizem que quando foi esta crise da obstetrícia, os políticos mais ligados à área do governo dizem qualquer coisa do género: tentou-se negociar com os privados e os privados não quiseram. A verdade é que ninguém sabe quais foram os preços que foram perguntados, ninguém sabe que modelo é que foi feito, mas a questão toda é que o sistema privado também não está desenhado, ele foi desenhado para aquela procura, ele não foi desenhado para substituir o SNS. E por isso, se alguém disser que vão vir 30, 40, 50, 60 partos numa semana, eles não estão desenhados para isso e por isso também não conseguem. Por isso acho que nós temos, já que está tudo tão mal, vamos então pensar sem preconceitos ideológicos. E o que nós fizemos na Iniciativa Liberal foi o seguinte: foi olharmos para todos os países da Europa e escolher países em que não tinham filas de espera. Ou seja, em que na prática ninguém tinha que esperar 3, 4, 5 meses por uma consulta. Em que não havia esperas para cirurgias, seja os indicadores internacionais e as ancas, joelho e cataratas. Qual era o país que tinha menor fila de espera? Segundo, que fosse um sistema minimamente comportável em termos financeiros e que as pessoas dissessem que gostavam. E escolhemos 3 ou 4 países para estudarmos. Além disso, queríamos porque somos a Iniciativa Liberal, temos uma questão de ideologia e queríamos um partido uma solução que garantisse liberdade de escolha. Porquê que a liberdade de escolha é importante? Porque um médico toma decisões por nós. São deontologicamente enquadrados. O médico não pode dizer: olha, o senhor tem que tomar este comprimido, tem que nos explicar, tem que fazer o acompanhamento e tudo mais, mas ele toma decisões por nós. Ora, se o médico toma decisões por nós, o mínimo que tem que acontecer é nós escolhermos o médico. Se ele vai tomar uma decisão que resolve a minha saúde, que decide a minha vida ou a minha morte, então na prática ao menos deixa-me ser eu a escolher quem vai decidir, quem me vai tratar. Ou seja, é algo que é íntimo, que é meu. Estamos aqui a falar de casos extremos de vida e de morte, mas podíamos falar de acompanhamento normal. A pessoa não vai a estamos aqui num local sagrado, mas uma senhora não vai a uma ginecologista e tem que fazer perguntas difíceis, tem que responder, a pessoa quer escolher. Um médico de família vai fazer perguntas incómodas a um homem ou uma mulher e a pessoa tem que poder escolher a quem é que quer responder, a quem é que quer abrir o seu coração, as suas dificuldades. Não temos que ser heróis perante o médico e por isso temos que ter uma relação de confiança. E essa liberdade de escolha também tem que existir, ou seja, fosse por onde fosse, esse critério tinha que existir. Então, quais são os grandes sistemas de saúde que existem na Europa e como é que nós escolhemos?
Portugal tem um sistema muito parecido com o inglês, por isso fomos estudar o inglês, e dentro das famílias dos modelos ingleses também existem os países da Escandinávia. E qual é a característica dos países de natureza inglesa? Quem paga e quem presta o serviço em Portugal, em Espanha, na Inglaterra e na Escandinávia são os mesmos, é o Estado. O Estado presta o serviço e paga o serviço. E nós fomos estudar como é que esses países funcionavam. Portugal tem, as pessoas dizem que estão muito satisfeitas, mas depois vemos que toda a gente está a tentar fugir do SNS, por isso a indicação de satisfação não é grande coisa. Fomos estudar mais algumas questões e reparámos várias coisas. Todos esses países têm listas de espera muito elevadas, à exceção da Escandinávia, os países da Dinamarca, da Finlândia, da Noruega e da Suécia. Então fomos ver porquê. E eles têm os cuidados primários, os médicos de família e até mesmo pequenos hospitais, nós aqui diríamos clínicas, mas eles chamam hospitais, são municipais. E por isso há uma liberdade de escolha, porque quando a pessoa escolhe a sua casa, escolhe o seu município, na prática também está a escolher o seu médico e a sua clínica. E por isso deu para perceber que havia ali uma pequena concorrência. E então isso foi ali tocou-nos cá dentro. Segunda coisa, fomos olhar para a Espanha, que tem melhores indicadores do que nós. Não tem tão bons quanto a Escandinávia, mas à partida era igual a nós. Fomos olhar e esse país, a Espanha, tem um mini SNS por região. Ou seja, cada Andaluzia tem um sistema de saúde que não é bem igual ao da Catalunha. E mesmo que seja igual em funcionamento, a pessoa sabe que se for a um ou se for a outro, aquilo não é bem igual e não pode ser tratado. Ou seja, também tem um elemento de concorrência ou de comparação. A pessoa sabe que se está na Catalunha tem um sistema de saúde, se estiver na Andaluzia tem outro ligeiramente diferente. Então começámos a perceber que rapidamente, diga-se passagem, sendo a iniciativa liberal já achávamos isso, que a concorrência promove melhores indicadores. Ok? Fomos olhar então mais além. O outro grande sistema que existe na Europa é o modelo que nós chamamos bismarckiano, porque nasceu no século XIX pelo Bismarck na Alemanha. E é um modelo que nasceu na altura, vale a pena contar do ponto de vista histórico, nasceu um bocadinho como o Estado Novo estava aqui a montar o sistema de saúde. Grandes setores de atividade construíam o seu sistema de saúde e da segurança social. Nós ainda hoje temos a ADSE, temos o SAMS, temos uma coisa que mudou de várias vezes nome, hoje chama-se PTACS, que é para as telecomunicações, e que são sistemas de saúde, muitas vezes têm uma componente de segurança social e que funcionam de forma agregada, de forma transversal para a indústria. Quem trabalha nos bancários tem um sistema de saúde. Quem trabalha nas telecomunicações tem outro, quem trabalha na banca tem outro. Todos esses países de influência alemã, o que aconteceu com o passar do tempo, com as pessoas sempre a saltitarem de emprego, é que o histórico ficou lá, mas as pessoas podem mudar de mini SNS. Nós cá em Portugal chamamos a esse ADSEs, SAMs, chamamos subsistemas, mas na prática são pequenos serviços nacionais de saúde em que as pessoas podem mudar. Sendo que o mais revolucionário de todos é o da Holanda, em que as pessoas chegam e dizem, olha, eu quero, dentro da Holanda existem 5 SNS e a pessoa pode escolher qual deles é que quer estar. E que é um bocado estranho, porque dentro do mesmo país eu posso escolher um sistema de saúde. E eles escolhem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Na prática, na Alemanha, mudam muito poucos, cerca de 6%. Em Israel, que também é um país comparável com Portugal e também tem esse tipo de modelo, as pessoas só mudam 3% é que muda. Mas isto é enganador, ou seja, lá porque mudam pouco, não quer dizer que as pessoas estejam insatisfeitas. Pelo contrário, há 3 e 6% das pessoas que estão muito insatisfeitas e resolvem mudar. Os outros têm liberdade de escolha, preferiram não mudar, então estão bem, ou seja, mudarem pouco não significa descontentamento, significa, pelo contrário, que até estão satisfeitos.
E a piada de olharmos para um país e percebermos que um bem público, como é a saúde, pode existir no mesmo espaço geográfico, é algo que é estranho. Porque nós cá em Portugal achamos que o SNS só pode ser um. Mas nós, por exemplo, nas telecomunicações, eu não sou assim tão novo, eu recordo que havia uma empresa única de telecomunicações. Os meus pais estão ali e nós, para ter, durante 20 anos, nunca se mudou o nome do senhor do contrato. Nós temos o nome estrangeiro, mas o antigo inquilino da casa onde morávamos chamava-se Peter Schwerin e durante 20 anos as contas vinham e os meus pais pagavam em nome do outro senhor, porque nem valia a pena mudar, porque aquilo era uma complicação a pessoa tentar sequer sonhar a mudar. O telefone, como se pagava mais se o telefone fosse sem fios, e éramos 6 pessoas na mesma casa, era um fio com 15 metros, e por isso, com 4 jovens a correr em casa, o fio ficava esticado e de vez em quando o telefone partia-se todo. Mas tudo isto para dizer o seguinte: nós na altura, quando houve uma migração de uma companhia de telefones, é certo que saúde não é telefones, mas agora temos 3 e nem nos passa pela cabeça só ter uma. Isso é impossível. Mas dentro do mesmo espaço geográfico houve uma altura que as pessoas diziam só podemos ter uma empresa de telefones. Da mesma maneira, nós olhamos para o país e também durante algum tempo se achou que só se podia ter uma televisão. Não fazia sentido haver canais privados. Quando abriram os canais privados, 2, que era uma coisa, e hoje temos uma box e temos 20 canais e às tantas nenhum deles presta serviço, mas a verdade é que passamos a noite toda a fazer clique à procura. De antes tínhamos 2, fazíamos clique e também ficávamos a cagar. Não fazíamos clique. Normalmente a história lá em casa era Filipe, Tiago, André, por favor mudem para o segundo canal, e nós lá tínhamos, eu era o comando. Mas tudo isso para dizer que a ideia parece revolucionária de termos vários sistemas no mesmo país, mas não é. Isso aconteceu em todas as áreas que nós trabalhamos. E a saúde, apesar de ser um bem fundamental, não é diferente da alimentação. E nós temos quantas cadeias de supermercado? Grandes temos o Continente, o Pingo Doce, o Jumbo Auchan, e não nos faz confusão nenhuma, não devíamos só ter um, não é muito mais barato só ter um, e nós conseguimos trabalhar no mesmo país com várias redes de alimentação, e não vale a pena dizer que a alimentação não é essencial. Então essa foi a primeira questão, ou seja, porquê é que os outros países têm vários sistemas de saúde e nós só temos um? Porquê é que eles têm? E a razão por que eles têm é porque nós, quando votamos, normalmente os slogans que se diz, o voto é a arma do povo. O que se esquece de dizer é que é, vírgula, depois de votares ficas desarmado. Normalmente isto são funções de espaço religioso, as pessoas riem-se, mas eu percebo que, enfim, tenho que explorar melhor as minhas piadas. Mas o que estou a tentar dizer é o seguinte: a melhor forma de nós conseguirmos votar todos os dias é a chamada economia de mercado, é nós escolhermos todos os dias o que é que queremos. Escolhemos o supermercado, escolhemos a empresa de telecomunicações, escolhemos o nosso médico, e lá porque é um bem fundamental, não há problema nenhum em nós escolhermos o sistema de saúde. E eles, dos países de inspiração da Alemanha, todos eles têm isso como bom. Ou seja, não é concorrência só no médico, que nós já vimos que na Escandinávia funciona melhor, que em Espanha funciona melhor. Eles fazem mesmo na organização do sistema, o que é uma visão, é dar poder ao consumidor, é nós podermos escolher. Mas aqui a questão toda é que nós, quando escolhemos, temos sempre a ideia, e isso é dramático, é que os mais pobres não escolhem, porque quem é rico pode escolher, porque paga mais, e o pobre não pode escolher. Então, ok, nós achamos, e apesar de sermos liberais, nós temos coração, beijamos os filhos à noite, sabemos essas coisas todas. Então, se não queremos deixar ninguém para trás, a condição financeira não pode ser um problema. Então, como é que nos países de inspiração alemã eles funcionam? O que eles fazem é fazem com que o sistema de saúde seja financiado com base naquilo que cada um pode pagar.
Um pobre pode pagar menos, paga menos. Um rico pode pagar mais, paga mais. Ou seja, ninguém paga pelo seu estado de saúde. As pessoas pagam por aquilo que ganham ou por aquilo que têm. E pagam, tipicamente, para um Estado, e o Estado, a seguir, faz as contas todas. Ninguém pode ser excluído. Quem não tem dinheiro, o Estado paga para essas pessoas. Aquilo vai tudo para um bolo e cada pessoa passa a valer, vou pôr aqui o número, 1000 euros. E se escolher ficar num subsistema, num canal de televisão, numa linha de supermercado, essa pessoa migra com esse dinheiro. Ou seja, na prática, todos nós valemos o mesmo. Ou seja rico, seja pobre, nós temos uma mochila com o nosso dinheiro. E quando escolhermos ir para aquele subsistema, está lá a nossa mochila e o sistema de saúde fica com esse dinheiro. As contas não é que cada um vale 1000, há um ajustamento com base no risco, porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença oncológica tem que ter uma mochila que vai valer muito mais do que uma pessoa que é um jovem invencível de 20 anos e que na prática nunca está doente, e por isso tem que haver ali um ajustamento com base no risco. Mas a partir do momento que essas contas são feitas, há sempre erros nessas contas, mas pelo menos em grandes números, em 10 milhões de pessoas, há erros para cima, há erros para baixo, uns pagam pelos outros e cada pessoa tem a sua mochila de dinheiro. Então escolhe o seu sistema de saúde. E é isso que é a beleza dos sistemas de natureza alemã. É que ninguém é excluído, todos nós contamos o mesmo e cada um pode escolher o que é que quer. Escolhe um mini SNS, nós em Portugal chamamos subsistema, e esse mini SNS vai organizar a sua rede de cuidados da maneira que quiser. Uns vão ter muitos hospitais, outros vão ter muitos centros de saúde, outros vão ter médicos só por telefone, e essa é a beleza que os países da Escandinávia perceberam. É que nem toda a gente tem que ser tratada da mesma maneira. Mas qual é a melhor maneira? Cada um sabe de si. Há uns que vão ao supermercado e comem muito peixe, outros vão ao supermercado e comem muita carne. Há umas pessoas que gostam de ir ao médico todas as semanas, outros querem ser acompanhados por telefone. Então, só para explicar como é que cada mini SNS, como é que pode funcionar. Em Lisboa, eu aqui das Caldas não conheço tão bem, peço desculpa, mas em Lisboa existe a maternidade Alfredo da Costa. A maternidade Alfredo da Costa foi construída a seguir à Primeira Guerra Mundial como compensação que a Alemanha deu por Portugal ter feito parte da equipa dos vencedores e por isso quis uma compensação de guerra. E a Alemanha não tinha dinheiro, então desmantelou um hospital de lá e nós montámos a nossa maternidade. Ou seja, a maternidade foi uma compensação de guerra. E ela foi construída para em 1920. Não sei o ano certo, mas foi a seguir à Primeira Guerra Mundial. Entre 1920 e 1940 ou 50, a cidade de Lisboa teve 1 milhão de pessoas. Hoje tem 500 mil, mas a maternidade lá está. Ou seja, Lisboa perde pessoas, mas a maternidade não pode fechar, porque toda a gente fica ofendido se a maternidade fechar. Mas nota, não são as pessoas que fiquem ofendidas, porque as pessoas saíram da cidade de Lisboa, mas estão a viver nos arredores, estão a viver em Loures, na Amadora, na Margem Sul, no Seixal, em Almada, e esses não têm maternidade nenhuma. Se nós fizermos um sistema por subsistemas, vai haver um mini SNS que percebe o seguinte: olha, por que raio é que eu tenho que pedir para os meus utentes, para as minhas grávidas, irem para a maternidade Alfredo da Costa? Se calhar eu prefiro desenvolver uma maternidade na periferia porque tenho muito mais gente lá e sirvo melhor os consumidores. E aquele subsistema que se lembrar disso vai capturar todas as grávidas da Amadora ou do Seixal, porque tem uma maternidade lá ao pé. Ou seja, nós em Portugal temos uma enorme tendência para a captura do Estado, para a corrupção. Nunca se muda nada porque é tudo muito custoso, muito trabalhoso. A partir do momento em que pomos concorrência e que cada pessoa vale o mesmo,
cada um destes SNS vai a correr atrás das pessoas, seja um cigano no Alentejo, seja um português da periferia, seja o mais rico das pessoas, e até por absurdo, até são capazes de correr menos atrás do rico, porque o rico e o pobre, como cada um tem a sua mochila com o mesmo dinheiro, se o rico na prática tem menos problemas de saúde e se nunca vai ao médico ou prefere sempre um médico extravagante, eles vão a correr atrás daquela pessoa que está mais insatisfeita, que precisa mesmo daqueles cuidados. E então todo o planeamento vai ser feito para ir atrás das pessoas, e as pessoas vão atrás do serviço que melhor desejam, e isso muda tudo. É um bocadinho como nos supermercados. Há uns tempos atrás não se podia abrir aos sábados e aos domingos, passaram a abrir, e agora eu tenho a sensação que existe um pequeno supermercado, mercearia ou hipermercado em cada esquina. Pelo menos no sítio onde moro existem 2 de um lado, se eu andar 500 metros tenho um super, se andar a 20 km tenho um hiper, daqueles em que me perco lá dentro, cheio de corredores e de latas de sardinha, nem consigo perceber como é que a pessoa consegue escolher entre tanta variedade. Mas existe imensas quantidades, ou seja, eles começam a ir atrás de nós e nós vamos à procura dos melhores. E foi isso que os alemães e os holandeses perceberam. Então, para sistematizar, quais são as grandes revoluções do que nós propomos? Primeiro, no sistema de saúde temos as pessoas, quem paga e quem presta o serviço. São três partes. As pessoas têm que continuar a pagar impostos para sustentar um Serviço Nacional de Saúde, mas não é a americana em que cada um paga de acordo com o seu risco, ou não, cada pessoa paga de acordo com aquilo que pode. Pagam a uma entidade central. Essa entidade central, o Ministério das Finanças, o que for, enche uma mochila cheia de dinheiro para cada um de nós. Cada um de nós vai escolher o seu mini SNS. Esse mini SNS desenha a rede de cuidados da maneira que acha mais adequada. E isso funciona de uma forma relativamente simples. Parece confuso porque é que temos tantas separações, mas na prática nós, enfim, é como um carro que tem 3 pedais e 2 pés e nós conseguimos navegar. Aquilo parece um bocadinho complicado, temos 3 coisas e temos que andar a escolher, mas aquilo ao fim de algum tempo nós safamos todos. No início é complicado. No início é complicado. A outra questão que é muito importante para nós é que o sistema de saúde tem que ser sustentável, financeiramente sustentável. E o que é que isso quer dizer? Atualmente, e quando nós falamos em questões de risco, existem 2 grandes modelos de risco. Ou se diz, a prestação está garantida, ou seja, eu forneço tudo o que a pessoa quiser, e nessa altura, se não houver dinheiro, eu tenho que o ir buscar aonde for. Pode parecer muito mais humano, mas é impossível de manter, porque na prática, não sei se já viram aqueles heróis e aqueles atores todos de Hollywood, eles conseguem arranjar um tratamento XPTO, uma câmara hiperbárica, nem sei o que é que isso significa, mas para ter uma pele mais suave, ou seja, eu se quiser gastar dinheiro em saúde, eu consigo gastar. Mas essa é uma das soluções, e é um bocadinho como o nosso SNS funciona. O SNS diz que na prática, e a frase é muito engraçada, tratamos tudo até ao limite técnico e financeiro disponível. Mas como nunca ninguém diz qual é o limite técnico e financeiro, na prática gasta-se tudo. Então o que é que os nossos políticos fazem? Dizem que o SNS está sempre bem, não é preciso mais dinheiro. Derrapou este ano, mas agora já pusemos mais um bocadinho, mas agora já está muito bem a funcionar. E todos os anos aquilo derrapa. Porquê? Porque como nunca se quer assumir que não se pode gastar tudo, o truque é dizer que não é preciso mais nada e depois dizer, ai meu Deus, tive uma grande surpresa, não estava nada à espera que isto corresse mal. E isso não é forma de gerir. Gerir é planear, organizar, dirigir, controlar, mas é preciso ter dinheiro. Então vamos fazer ao contrário. O que interessa para o SNS não é dizer que nós tratamos tudo, é dizer que nós vamos gastar 11% do PIB. Se calhar acham que é pouco, 13%. Se calhar acham que é muito, 9%. Mas vamos definir um valor. Se a economia crescer, pomos mais dinheiro.
Se a economia não crescer, pomos menos. Porque é que eu estou a dizer estas percentagens? Porque é grosso modo a média da União Europeia. Os outros países o que fazem, dizem, é uma percentagem do salário. Se os salários crescem muito, pode-se gastar mais em saúde. Se os salários crescem pouco, tem que se gastar menos em saúde. Pode parecer um pouco bárbaro, porque significa que nós vamos deixar pessoas, às vezes, se tivermos uma grande crise, pode não haver dinheiro suficiente. Primeiro, o que nós também dizemos é que tem que se pôr um dinheiro de parte nos anos bons, para que quando houver uns anos maus, as coisas não sejam tão duras. Mas, acima de tudo, se nós continuamos a gastar sem critério, no final, o que vai acontecer é como nós temos agora. Mandamos pessoas para as listas de espera, dizemos que tratamos sem tratar, os medicamentos não estão cobertos pelo SNS, há uma grande percentagem, uma pequena percentagem. Nós somos do país da União Europeia, o pior, ou o segundo pior, em que as famílias mais pagam do dinheiro do seu próprio bolso. Os medicamentos não são cobertos, a maior parte das crianças não vai ao dentista e depois ficamos com os dentes todos torcidos e a cair. Ou seja, nós dizemos que cobrimos tudo sem cobrir. E o que os outros países fazem são mais transparentes. O que dizem é o seguinte: eu tenho este bolo. Se nós gastamos mal este bolo, a responsabilidade é de quem gera e é de nós, utentes, que escolhemos aquele mini SNS que tratou mal. Ao mesmo tempo pode parecer um bocadinho estranho, mas é o que acontece com tudo o que nós fazemos na vida. Se nós escolhemos mal, vamos ter mau serviço. E essa busca pela maior eficiência ajuda-nos. Mas esse é talvez o ponto mais difícil de explicar. Mas tem uma enorme vantagem. É que quando nós dizemos que o dinheiro é fixo e que é 10% do PIB, ou 10% dos salários, ou o que for, na prática, o Ministro das Finanças não pode mexer. É que nós, atualmente, temos cativações. Ou seja, o Ministro das Finanças diz que não há dinheiro e então não faz. Para contratar um médico em Setúbal, tem que o hospital falar com a direção de serviço, tem que falar com a direção do hospital, a direção do hospital tem que falar com a Administração Regional de Saúde, a Administração Regional de Saúde tem que falar com o Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde tem que falar com a ACSS, que faz um parecer que volta a devolver ao Ministro da Saúde, que por sua vez vai ao Ministério das Finanças, mas não acaba aqui. Agora tem que voltar tudo para trás. O Ministro das Finanças, tem que ser aprovado, peço desculpa, em Conselho de Ministros, volta para o Ministro das Finanças, volta para o Ministério da Saúde, a ACSS há 2 carimbos, volta para a Administração Regional de Saúde, volta para a Administração... Quando chega a altura, as pessoas já morreram. Pronto, por isso, na prática, ter um sistema em que o dinheiro está fixo e responsabilizar cada uma das áreas é melhor. Isso pode acontecer, sobretudo no curto prazo, a transição, em que se calhar a maternidade Alfredo da Costa vai ter de fechar. E é normal. Se Lisboa perdeu, já teve 1 milhão de pessoas e agora só tem 500 mil, é normal que feche. E claro que vai gerar entropia, mas se as pessoas vai fechar um aqui, mas vai abrir outro acolá. Isso é bom. E não podemos contar com o abrir e o fecho como perdas pessoais, porque é normal que tenha que fechar. Se calhar pode ser um bocadinho elegante e dizer vamos fechar a maternidade Alfredo da Costa, mas vamos abrir a maternidade Alfredo da Costa Amadora. Pronto, assim uma mudança de nomes, mas vai fechar de um lado e abrir do outro. Mas isso vai ter de acontecer. Ou seja, o que estou a tentar explicar é que podem haver alguns elementos de entropia e que nos podem assustar, mas o ganho é melhor. Primeiro ganho, o Ministro das Finanças não toca. Segundo ganho, há liberdade de escolha. E se nós estivermos num grande sítio onde há listas de espera, eu posso mudar para outro subsistema que na prática trata de mim da melhor forma. E se ele não tratar, eu posso mudar para outro. E se ele não tratar, eu posso mudar para outro. E se ele não tratar, eu posso mudar para outro. E posso mudar tantas vezes até eu ficar satisfeito, ou então pronto, até morrer, e nessa altura está o problema resolvido por todos. Mas atualmente nós não temos essa solução. Se corre mal, temos que pagar. Agora, pelo menos se está mal, eu posso pagar, mas pelo menos posso tentar mudar dentro do sistema. Essa é a primeira grande vantagem, tirar o Ministro das Finanças. Segunda vantagem, liberdade de escolha. A terceira é que nós estamos a desenhar um modelo para ele não ficar capturado. Portugal tem uma enorme tendência,
aqui eu sei que é um lugar sagrado e por isso isto é quase um palavrão, mas para a corrupção, para a malandragem. E na prática nós parece que desenhamos umas coisas e depois são sempre os mesmos. Há muita negociata nos hospitais, há muita negociata em todo o lado. E essa é uma das razões que nós queremos vários subsistemas a concorrer uns com os outros. Ou seja, em cada elemento da saúde queremos pôr concorrência. Não é perfeito, vai sempre haver algumas confusões, mas pelo menos quando nós vimos que aquilo cheira um bocadinho mal, nós podemos saltar e ir embora. E devolvemos o poder a nós, enquanto utentes, enquanto consumidores. E pronto, basicamente é isto, Joaquim. Não sei se queres... Ok. Obrigado, Filipe, pela excelente exposição e sistematização. Obrigado pela presença, obrigado, Miguel. Obrigado a todos. Eu, depois de tu teres explicado isto também, portanto, vou focar-me aqui em 2 ou 3 aspectos que eu considero, que tu já referiste, mas que eu considero que é importante sublinhar. Um deles é, de facto, a importância de introduzirmos aqui concorrência. A concorrência tem várias vantagens, tu explicaste muitas delas, do ponto de vista do utente, mas há outras vantagens para além das que tu explicaste, nomeadamente o ir melhorando continuamente os processos e com eles gerar poupança, ou seja, para conseguir o mesmo efeito consegue-se investindo menos. Joaquim, posso só pegar só nisso? Por exemplo, uma das coisas que acontece para quem tem diabetes tipo 1 tem que picar o dedo para ir medindo o açúcar no sangue. Atualmente, o sistema que existe com o SNS, e pegando aqui na questão da inovação, é as pessoas têm um aparelhinho, que sejam crianças, são adultos, e têm que ir picando o dedo regularmente e se veem que tem açúcar a mais ou a menos, têm que ou dar uma injeção ou comer um doce e têm que se ir ali medindo. A questão toda é que existem formas mais eficientes. Existem máquinas que a pessoa fica um bocadinho tipo cyborg, que eu posso encaixar uma máquina e ela está-nos sempre a picar a barriga e mede a insulina e controla e vai doseando. Esse é um sistema que atualmente não existe, não é oferecido no SNS, há uma petição a correr. Um SNS pode olhar para os diabéticos e pensar: eu posso oferecer isto e automaticamente todas as pessoas que são diabéticas vão para o meu SNS. Então vão todos à procura da melhor bomba, da melhor insulina, da melhor forma para os atrair a todos. Isso é uma enorme vantagem. O outro pode pensar: olha, já vou tarde, eu já não consigo tratar dos diabéticos, mas posso então ir a tratar com melhor cuidado de outra doença qualquer. Mas a questão toda é que nós atualmente ficamos dependentes apenas da vontade do Ministro das Finanças ou do Ministro da Saúde de aprovar, mais uma vez subindo aqueles graus todos. Não há uma inovação, há uma decisão. E aqui o que nós fazemos é que não temos que convencer um ministro, temos que convencer um dos 5 gestores e aquele que fizer primeiro ganha, e por isso a questão da inovação é transversal. Por isso a concorrência melhora os processos tendencialmente, portanto introduz mais inovação, portanto isso acaba por ser bom, porque consegue prestar o mesmo serviço com menos recursos. Eu trabalho na indústria seguradora há praticamente 29 anos. Se eu olhar para as taxas é o preço, digamos assim, que se paga por um seguro, há 29 anos atrás custava 3 vezes aquilo que custa atualmente. Portanto, eu trabalho com seguros para pessoas, não é por o risco ter diminuído significativamente. É verdade que aumentou um bocadinho a esperança média de vida e isso ajuda a diminuir o preço, digamos assim, mas não é por isso. Portanto, essa diminuição do preço aconteceu fundamentalmente porque, para emitir um contrato hoje em dia, com o recurso a processos otimizados, portanto, consome-se muito menos mão de obra do que era há 3 anos atrás, entre outras melhorias
nos processos, e isso faz com que hoje em dia, com muito menos dinheiro, seja possível ter o que tínhamos há 29 anos atrás. Isto em monopólio, porque o SNS, para todos os efeitos, é um monopólio, portanto nós não temos escolha, quer dizer, alguns temos, mas o cidadão comum, em particular o mais desfavorecido, não tem escolha, por isso o SNS não tem este incentivo, digamos assim. Acaba por acontecer, não por vontade do SNS, mas por vontade das farmacêuticas e tudo mais, não é? Portanto, vai havendo na mesma melhorias, mas elas aconteceriam muito mais se houvesse de facto concorrência no sistema, ou se houvesse vários subsistemas a concorrerem uns com os outros. E por isso a parte da concorrência é fundamental, porque traz todas estas vantagens que temos referido. Depois, outro tópico que eu gostava aqui de referir tem a ver com o mito da privatização. Seguramente alguns de vocês já ouviram dizer: os malandros dos liberais querem privatizar. Privatizar significa que só há coisas públicas coisas privadas, e que cada um, quando vai, tem que pagar do seu próprio bolso. Pela explicação do Filipe, ficou mais do que demonstrado que não é nada disso que se pretende. Portanto, pretendemos que o financiamento continue a ser como é hoje em dia. Eu inicialmente pensei em público, mas vou substituir. Portanto, não é público, é dos nossos impostos. Na prática, nós fomos-nos habituando culturalmente a usar um conjunto de termos que são um bocadinho enganadores. Portanto, e quando ouvimos a abstração financiamento público, parece que é um financiamento milagroso. Não é? Portanto, sai dos nossos bolsos, sai dos nossos impostos, de uns mais, de outros menos, em função do rendimento que cada um tem, e por isso nós defendemos que o financiamento continue a ser feito com os nossos impostos, como é feito com os nossos impostos hoje em dia. E é importante que isso fique claro na cabeça de todos. Depois, em relação à universalidade do nosso sistema atualmente e à satisfação que as pessoas têm, eu diria assim: a satisfação é ela em si um próprio mito, porque se o Serviço Nacional de Saúde fosse de facto muito bom e desse resposta satisfatória a toda a gente, seguramente os 700 mil funcionários públicos que têm a possibilidade de ter ADSE não seriam, vou usar entre aspas, estúpidos, e ao deitar fora 13,5% de desconto adicional, que é o que lhes custa serem parte da ADSE. Se eles vão para esse subsistema, é porque o SNS não lhes dá a resposta satisfatória. Qualquer um de nós, se me derem uma resposta satisfatória universal, vou usar 13,5% do meu rendimento para quê? Não vou, portanto, vou ficar com o Serviço Nacional de Saúde. E por isso a satisfação claramente não está garantida, como se vê pelos funcionários públicos no subsistema da ADSE, e como se vê também por aquelas pessoas, pelos milhões de pessoas que, tendo possibilidades, recorrem à contratação de seguro de saúde. Se o SNS desse resposta satisfatória, ninguém gastava 500 euros por ano, 600 ou mais do que isso, para ter um seguro de saúde. Portanto, usava esse dinheiro para outro fim. Por aí também se vê que o Serviço Nacional de Saúde não garante a satisfação que as pessoas têm em expectativa. Agora, perguntar-me-ão, então, mas é assim tudo mau? Não, evidentemente que não é mau. O Serviço Nacional de Saúde
foi uma grande conquista que nós tivemos nas décadas recentes, e mesmo quando as pessoas em estudos referem satisfação, na prática é porque estão a comparar o Serviço Nacional de Saúde com nada. Portanto, qualquer coisa que eu tenha que compare com o que não tinha, portanto, mesmo que não dê uma resposta muito satisfatória, portanto, eu tenho sempre algum grau de satisfação. Portanto, e também há às vezes uma questão ideológica, ou seja, dá a ideia que eu quando começo a explicar que quero um SNS organizado de forma diferente, parece que quase tenho que pedir desculpa, porque ontem estávamos a brincar, eu quando digo que sou liberal tenho que dizer, eu também gosto das músicas do Zeca Afonso, porque senão as pessoas ficam... Não é incompatível. Tem músicas muito interessantes, o Zeca Afonso. Eu ia já de seguida exatamente à questão da ideologia, porque aquilo que nos é vendido muitas vezes é que o SNS é a salvação dos pobres, e de facto é. Se comparar com nada, é a salvação de. Agora, nesta desigualdade toda que a ineficiência do sistema tem gerado, os pobres são de facto quem paga a fatura, porque um rico que vá para a lista de espera pode resolver o seu problema, ou de dinheiro próprio, ou recorrendo a um seguro de saúde. Quem não tem dinheiro para ir para essa via, portanto, tem mesmo que esperar pela lista de espera. Por isso, todas as entropias que o sistema tem atualmente prejudica, sobretudo, as pessoas com menos recursos. Portanto, e não dizer isto ou dizer o contrário disto é claramente faltar à verdade. Não tem como, é uma evidência, não tem como contrariar. As pessoas mais prejudicadas pelas entropias do sistema atualmente são as que têm menos recursos. E é sobretudo a pensar nessas pessoas que o sistema tem que ser melhorado, substituído o que quisermos, mas tem que se encaminhar para o modelo que defendemos. Joaquim, pegando nas tuas palavras, isto é terrível o que vou dizer a seguir, mas os médicos fazem escolhas sobre quem é que podem tratar e quem é que não podem tratar. Essas escolhas às vezes são assumidas, as listas de espera estão ordenadas por critérios de gravidade, de recuperação, de idade e tudo mais. Nós vimos muitas vezes falarem-se desses critérios na altura do Covid, são os mais novos, são os mais velhos, há uma discussão se tem que ser homens, mulheres, pais, mães, passam à frente de pessoas que são solteiras, tiverem filhos menores, há ali um conjunto de coisas. Mas isso foi discutido abertamente em casos graves. O problema muitas vezes é que essas coisas são também feitas para em casos menos graves. E existe um conceito clínico que é se as pessoas são diferenciadas. E o que é que quer dizer se a pessoa é diferenciada? É se consegue explicar o que é que sente. A maior parte das pessoas, quando nós dizemos que existe iliteracia funcional, significa que a pessoa lê um texto, até eu leio em voz alta, mas não o percebe. Há pessoas a quem lhe dói a cabeça, os joelhos, os olhos, o ombro, o cotovelo, mas não conseguem explicar o que têm. Dizem que dói. E a pessoa pergunta aonde? É uma dor seca. Não consigo explicar. Ou seja, e isso e pessoas indiferenciadas, ou seja, que não conseguem, o nome existe, ou seja, não fui eu que o inventei, pessoas que não conseguem explicar onde dói, e isso normalmente está relacionado com a educação e a educação com o rendimento, na prática são deixadas para o fim, porque é preciso investir muito mais, e a escolha é racional. O médico tem 2 pessoas para tratar, não pode tratar as 2. Há uma pessoa que diz, dói-me aqui, eu tenho este problema, ele sabe o que é que tem que fazer, olha para o outro, tem que perder 2 horas para perceber o que é que acontece, ele não trata. E não é uma escolha que devia ser diferente, mas se nós formos olhando para os números, os mais pobres, a taxa de mortalidade, que trabalhas em seguros, morrem mais cedo, têm mais comorbilidades, não conseguem explicar bem, não conseguem navegar no sistema, aquela questão que hoje está nas telecomunicações, marque 1 se quiser marcar uma consulta, marque
2, aquilo é um desespero e as pessoas não conseguem falar, e depois, quando chega a hora da verdade, também não conseguem explicar. Por isso vão tendo pequeninas barreiras, mas que no final torcem todo o sistema. Quando nós dizemos que estão 20% das pessoas em listas de espera, mesmo excluindo aqueles que saem porque têm dinheiro para ir ao outro lado, os que ficam mais para trás são pessoas que já estiveram no desemprego, são pessoas que têm um pequeno grau de deficiência e têm tipicamente um baixo salário, ou seja, e isso vai matando todo o sistema. Ou seja, nós dizemos que é um SNS para todos, mas ele, quando deixa 20% de fora, não é 20% aleatório, é 20% no mais desgraçado. O Joaquim falou, mas o número é mesmo desgraçado. O incrível, eu acho que isso é a demonstração também que as coisas não estão bem, é quando nós estamos em 2002 sempre a falar de acesso, não é? Nós ainda temos tanta gente que não tem acesso ao sistema, que não tem acesso a cuidados, quando de facto, na maior parte dos casos, nós vamos estar a falar de outras coisas, não é? Vamos estar a falar como é que nós tratamos as multipatologias, que é um problema agora, que é pessoas que antes era raro, não é? Alguém ter 3, 4, 5 doenças diferentes, hoje não. Levanta problemas de impressão sobre o sistema. Quem é que coordena os tratamentos, por exemplo? São novos problemas que hoje em dia o sistema devia estar preocupado e devia estar a dar resposta e não consegue dar. Por exemplo, quem é que daqui fica satisfeito só com um diagnóstico, especialmente se for uma coisa grave, não é? As pessoas querem ter 2, 3 opiniões. É um direito que há uns anos não era um direito que era colocado. Agora, de facto, é uma coisa importante. O sistema não tem capacidade hoje em dia para dar resposta a isso. Alguém quer pelo menos duas opiniões sobre o seu estado de saúde. Você está a morrer. Ninguém fica satisfeito só com isso, não é? Vai querer ouvir mais uma pessoa. Mas não vai ficar satisfeito. Não, pois exatamente. Mas se calhar você vai morrer daqui a um mês, você vai morrer daqui a um ano. Há esperança, há ali outra coisa. Há pelo menos a capacidade das pessoas tentarem ver realmente o que é que se passa, não é? E, portanto, a lógica dos acompanhamentos permanentes, doentes crónicos. Hoje em dia há sistemas, há capacidade, há tecnologias que permitem às pessoas terem esse acompanhamento. Quer dizer, nós vamos estar a debater um conjunto de coisas se o sistema estivesse organizado, se nós nos estivéssemos preparados para isto. E hoje em dia tínhamos educação para a saúde. Agora, nós temos uma série de programas, de gente a falar disso. Mas, de facto, hoje, educação para a saúde, ok. Mas depois temos pessoas que não têm médico. Quer dizer, o que é que lhes adianta ter educação? Uma das coisas não posso descobrir o básico. Na saúde, uma das coisas que está a acontecer é que existem aquelas pequenas fitas que medem mal a tensão, medem mal as pulsações, mas medem de forma continuada. E já vos contei que elas podem picar para ver se a pessoa tem o grau de insulina. Ou seja, nós antes, para ter uma análise, para fazer se o nosso coração funcionava bem, muitos de nós já fizeram aquele teste, ter que nos equipar todo e temos que andar 24 horas e a máquina está sempre a fazer de 10 em 10 minutos ou de meia hora, não sei qual é a regularidade, está a medir, faz um mini eletrocardiograma. E é uma máquina complicadíssima e tudo mais. Hoje as pessoas põem uma fita e aquilo pode não ser extremamente rigoroso, mas apanha 90% dos casos que a pessoa tem e custa 5 euros. E essas fitas nem sequer alguma vez alguém se lembrou de questionar que essas fitas podem entrar como um sistema operacional no SNS. Um SNS pode, um desses mini subsistemas pode dizer, olha, há falta de médicos em Portugal, mas eu prefiro, como eu não tenho capacidade de triar toda a gente, eu tenho que escolher, isto agora estou a dizer uma hipótese, não faço ideia se ela faz sentido, mas nós podemos gerir os casos graves e ter formas diferentes para que as coisas funcionem. Ou seja, o planeamento não é feito com base num CEO esclarecido que acha que sabe tudo, e neste momento se calhar é a pessoa que mais sabe de saúde, mas nós temos concorrência e hoje vai ser aquele CEO que foi nomeado, mas daqui a 6 meses será outra pessoa e será outro e vamos todos aprendendo uns com os outros. E essa é a beleza, ou seja, não temos que ficar presos apenas numa única solução, passamos a desenhar o sistema para que todos se aprendam uns com os outros e novos sistemas ou eficiência de processos e estamos todos a competir. Hoje em dia, se alguém quiser inovar no processo, como o Joaquim estava a dizer, só tem problemas. No livro há um texto da Carmen, que é uma enfermeira, ela de vez em quando vai à televisão, uma mulher muito emotiva e exprime-se bastante bem. Ela estava a contar
que nunca viu ninguém ser progredido por mérito. Ela teve a trabalhar 10 anos, teve sempre o mesmo salário até ao fim, saiu com não sei quantos meses de férias por gozar, no final teve um filho que nasceu surdo, pediu uma licença sem vencimento, que qualquer empresa com o mínimo de coração dar-lhe, no Estado não custaria muito, porque como há falta de enfermeiros ela poderia sair, tratava do filho para organizar a vida e voltava a entrar no sistema sem problemas de maior. Disseram-lhe que não, mas aquilo que a assusta é porque ela deu tudo o que tinha e o que não tinha e os processos continuaram sistematicamente mal desenhados. Ela conta a história que faltava, eu não sou médico, eu sou economista, que faltava umas seringas de 100 mililitros, então que ela, para fazer, para algalear as pessoas, os homens. E então elas transformavam duas seringas de 50 numa de 100. Como resultado, aquilo ficava, podem imaginar, xixi por todo o lado, mas pronto, nem sequer é muito correto do ponto de vista, mas resolviam o problema. Ela chegou até ao fim, esgotaram as de 100, esgotaram as de 50 e ela nem sequer sabia a quem é que ela tem que dirigir para pedir uma seringa. Nós estamos a falar de um equipamento sofisticado, estamos a falar de seringas. Ou seja, como na prática, quem for resolver o problema das seringas ou resolve com proveito próprio, então só tem chatices. A enfermeira, ela não escreve isto sou eu que estou a ler por cima do que ela diz. Ela nunca pensou em resolver o problema. Ela foi sempre arranjando uma solução pequenina para resolver o problema. Para remediar. Só se remedia. Ela, na apresentação em Lisboa, também contou outra história. No dia em que o Primeiro-Ministro contava que não faltava material no SNS, ela diz que tinha doentes no chão e estava o colega a pregar pregos na parede para segurar o saco de soro. Mas não faltava material, mas nunca ninguém pensou em resolver o problema. É sempre remediar. E isso faz... Há qualquer coisa que não pode estar bem quando está um doente no chão e estão pessoas a pregar pregos para segurar sacos de soro. O depoimento dela é extremamente emotivo, a história é muito pessoal, como é que ela chega ao SNS, e é um texto muito engraçado. Eu da minha parte, porque eu acho que também é importante interagirmos com quem fez o favor de nos vir ouvir, queria só dar aqui uma nota mais de natureza económica. É importante percebermos todos que o Serviço Nacional de Saúde é financiado com os nossos impostos. Portanto, o modelo que nós propomos a esse nível é igual. Também é financiado na mesma com os nossos impostos, com o nosso dinheiro. E é importante que nós percebamos todos também que ter saúde de qualidade é caro. É cara hoje e no futuro provavelmente vai ser ainda mais cara do que é atualmente pela evolução tecnológica e tudo mais, portanto, e normalmente isso tem um custo associado. Nós depois, a nível de demografia, temos grandes desafios. Felizmente a esperança média de vida tem aumentado muito, mas as pessoas vivem cada vez mais com doenças, né, que têm que ser tratadas, e isso fará também com que o preço da fatura não vai diminuir, portanto, seguramente vai aumentar. E por isso acho que é fundamental todos percebermos que para termos uma saúde de qualidade, nós teremos que ter uma economia de qualidade. O que é que eu quero dizer com isto? Temos que ter uma economia a crescer, a gerar valor acrescentado, a gerar riqueza. Só tendo mais é que podemos distribuir mais. Sem isso é impossível. Portanto, não se consegue tratar de todas as pessoas. E é importante também, na minha ótica, que isto seja conciliado com a educação. Nós devíamos ter, de facto, práticas ativas da educação para a saúde. Portanto, e a escola, a esse nível, deveria ser muito mais interventiva e muito mais ativa do que aquilo que é. Seja através do desporto, através da alimentação, portanto, tudo isso deveriam ser práticas integradas para que, de facto, a luta contra o tabagismo, portanto, outro tipo de excessos, tudo isso deveria ser trabalhado de forma integrada para que provocasse menos doenças. Porque há doenças
que nós não controlamos, mas parte delas são consequência dos hábitos que temos. E isso também pode ser evitado. E quando eu digo evitado, não estou aqui a pensar em atitudes proibicionistas nem nada disso. Portanto, não, as coisas têm que ir acontecendo porque nos faz sentido na nossa cabeça. Portanto, cada um de nós, a cada momento, sabe o que é melhor para si. Basicamente é isso que eu defendo, é nisso que acredito e isso que deve estar subjacente. Mas, na minha perspectiva, a questão da educação é fundamental para nós, no futuro, termos, de facto, menos problema e termos um sistema também, todo ele, mais eficiente. E a economia é fundamental. Sem termos uma economia a crescer, não teremos condições para ter cuidados de saúde de qualidade, seja qual for o modelo e seja qual for o sistema. E eu, em relação a isto, portanto, é mesmo a minha convicção, porque se nós estivermos aqui com crescimentos anémicos ou completamente estagnados, como estamos a nível económico, as coisas vão correr mal, tanto mais que vivemos numa Europa com fronteiras abertas, felizmente, não é? E por isso quem tem qualidade, se no seu país não tem condições para ter a vida e o nível de vida que deseja, apanha o avião, portanto, e tem alternativas interessantes a 2 horas de avião, e por isso é quase como ir trabalhar de manhã. Portanto, não se vai e vem porque é muito caro e não é funcional, portanto, mas nem é preciso, se a pessoa quiser, desvincular-se completamente. Para além disso, há outras realidades, as pessoas podem viver aqui, mas trabalham para outra empresa que pode estar do lado de lá do mundo, portanto, e não se sabe muito bem onde é que pagam os impostos, ou até podem pagar os impostos noutra jurisdição que não propriamente na nossa. E por isso, sem termos uma economia a funcionar, dificilmente teremos condições para ter dinheiro que nos permita ter uma saúde de qualidade. Tendo menos recursos, a minha convicção é que um sistema que não seja monopolista e que tenha concorrência será por si mais eficiente do que um sistema monopolista e sem concorrência, porque não há incentivo. Portanto, ou seja, se eu estou em concorrência, tenho que reter os meus utentes. É o que qualquer empresa, por exemplo, de qualquer setor de atividade tem que fazer. Se eu sou monopolista, não estou preocupado com isso, porque estão garantidos à partida. Portanto, e da minha parte, queria dar essas notas. Há uma igualdade de pessoas podem fazer a escolha, mas qual é a porcentagem de pessoas que escolhem sistemas detidos pelo Estado? Todos os subsistemas são detidos pelo Estado, embora sejam, eles lá têm uma coisa que nós acabámos a seguir ao 25 de Abril. As misericórdias lá têm outro nome, são ligeiramente diferentes, mas são seguradoras público-sociais. É o nome que eu designo, mas é um nome meu, não é consagrado na literatura, são parcerias público-sociais. São essas, eles chamam seguradoras públicas, nós chamamos em Portugal subsistemas, e que na prática estão muito ligadas, ou tiveram origens ligadas à Igreja e hoje transformaram-se, mas na prática aquilo é tutelado pelo Estado. E é um pouco como nós fizemos com as nossas misericórdias, que hoje já não são organismos financiados pela população, na prática são contratos que o Estado dá e paga. Por isso, a migração foi mais ou menos da mesma forma, a nossa foi um bocadinho talvez mais revolucionária, mas não existem subsistemas 100% privados lá, é tudo sem fins lucrativos. Mas isso não me... Ou seja, eu acho que o lucro pode ser um aspecto importante, mas primeiro acho que Portugal nunca aceitaria termos um subsistema privado. As pessoas, eu acho que sei o país em que
em que vivo e as pessoas diriam logo que era um escândalo. Mas, acima de tudo, se lá fora, se na Holanda e na Alemanha são instituições sem fins lucrativos e funcionam, eu só gostava de ter uma coisa que funcione. E se lá funciona dessa forma, acho que vamos ter que mudar tanta coisa, deixar a proposta de 2019, nós tínhamos dito, isto até podia ser privado, mas depois da reflexão que andámos todos a fazer, mas se funciona assim nos outros países, porque, e sabendo que é um país que isto vai custar tanto mudar, é pacífico, não é isso que vai alterar, mas não há, é tudo mais ou menos da mesma natureza. Ou nasceram na Alemanha mais do ponto de vista empresarial, ou nasceram do ponto de vista social, por isso. Sim. Quer na Alemanha, quer na Holanda, há um foco muito maior na prevenção do que aqui. Acha que havendo aqui um foco maior na prevenção do que no acesso ou na gestão das doenças, pode ter um impacto positivo no sistema? Sim, porque como cada pessoa só tem a sua mochila com o dinheiro, na prática, a única forma de um subsistema pagar mais, atrair mais pessoas e crescer é apostar na prevenção. Tratar a pessoa sai muito caro, prevenir sai muito barato. E por isso o que acontece tipicamente na Holanda, há um cuidado muito forte de empurrar as pessoas para os médicos de família. Nós isso também temos. Apesar de haver liberdade de escolha, é difícil a pessoa sair do médico tem para ir a um especialista caríssimo XPTO, pode fazê-lo, mas na prática há um enorme incentivo à prevenção e por isso é que num dos livros, acho que é o Nadim Habib, que refere que ele não diz a questão das fitas, mas diz a questão da tecnologia que tivemos aqui a falar, que são formas mais simples se calhar de prevenir doenças do que estar a pessoa quando vai a um hospital. Qualquer imagiologia é uma transformação na medicina brutal, porque se consegue ver a pessoa quase toda por dentro e ver se está tudo certinho e tudo mais. Mas a tecnologia, aquelas fitinhas, aquelas coisas que vão medindo pequeninas coisas, conseguem fazer um diagnóstico muitíssimo rápido e muitíssimo barato e que permite prevenir de uma forma assustadora. Eu consigo saber se a pessoa está a dormir bem. A maior parte dos medicamentos não correm bem e não têm o comportamento que é esperado, porque nós dormimos pouco. Uma porcaria de uma fita diz que a pessoa não está a dormir. Eu não vale a pena estar a gastar um medicamento que custa 100.000 euros por ano se o senhor não dorme. Quer um medicamento, tem que dormir. E isso são coisas relativamente simples. Por isso, os sistemas, como o pacote está fechado, não é possível ir buscar mais, a prevenção acontece. Ajuda a prevenir. Eu, obviamente, não sei qual é o resultado final, mas o incentivo, pelo menos, está lá alinhado. Mas a prevenção, como disse aqui o senhor, deve começar no ensino, nas escolas. Claro que sim. Sim. A grande revolução da esperança média de vida. A revolução da esperança média de vida coincidiu com eu sou baixinho e a minha mãe também, mas a altura dos povos coincidiu com o aumento da esperança média de vida. Ou seja, na prática, uma boa alimentação, bons hábitos alimentares que começam na escola. Exatamente. E isso. Mas. Por isso é que os países europeus começaram mais cedo a apostar no ensino, só era mais alto. É verdade. Os holandeses, que hoje em dia têm praticamente todos 2 metros, ou próximo disso, no início da expansão europeia, portanto, eram mais pequenos do que nós. Mais baixinhos. Ou mais baixinhos. Mais baixinhos, pronto. Mais baixinhos do que são. Tem uma mais alta? Sim. Só para perceber um bocadinho melhor o que conta aqui, nós temos em Portugal que é SNS e depois sistemas privados. No segundo passo, como o sistema pudesse ser um desses privados. Não, o que nós estamos a tentar dizer é, primeiro, não há uma comparação direta. Eu percebo, mas vou os seguros privados que nós temos não apostam na prevenção, zero, porque não apostam no tratamento e são complementares à saúde. Por isso não é essa a lógica. E estamos a tentar fazer um paralelismo com
estamos a tentar transformar um tanque de lavar a roupa numa máquina de lavar a roupa. Fazem a mesma coisa, mas a lógica e a filosofia é totalmente diferente. Um faz energia e o outro somos nós ali a esfregar. E por isso não tem nada a ver. O que nós estamos a tentar dizer, eu imagino que seja a segunda ou a terceira pergunta, é como é que se faz a transição. Isso é a terceira. Então lá. A terceira, o que nós estamos a dizer é, nós temos atualmente 5 ARS, a do Norte, a de Lisboa, a do Centro, a do Alentejo e a do Algarve. O que elas vão acabar, diz o Governo no novo Estatuto, mas não acabam, elas vão passar para as CCDRs, por isso em vez de ser a ARS Norte, é CCDR Norte, por isso só muda o nome, altera algumas coisinhas, por isso não muda a substância. O que nós estamos a dizer é, a ARS Norte continua a ser a ARS Norte, podem chamar outro nome, mas tem que fornecer serviços no Algarve. E a do Algarve tem que fornecer serviços no Norte. E aqui é que começa a questão. É que a do Norte vai olhar e pensa, eu posso fazer um acordo para montar a minha rede com o Hospital de Santa Maria, parece um hospital central, faz todo sentido. Posso fazer também com o Dona Estefânia, que é um hospital relevante em Lisboa. Mas o que é que eu tenho que fazer com a maternidade Alfredo da Costa? A maior maternidade em Lisboa é a CUF Descobertas. Não faço com a CUF Descobertas. E pode pensar, olha, na Amadora existe um hospital de trofa desocupado. Eu vou lá e digo, olha, eu garanto-vos 100 partos por dia. Não faço ideia. E automaticamente aquilo começa tudo a arrebitar. Ou seja, a transformação das ARS é muito importante porque faz com que esta escolha seja possível, porque estão no mesmo nível de maturidade dos hospitais que nós hoje temos em Portugal. As ARS também geriam as PPPs, ou seja, elas não, já existe no Estado a capacidade e o tal mesmo nível de maturidade, não é alguém que vem de fora com um modelo informático, tecnológico, depois aquilo não encaixa, não, são as mesmas pessoas que agora vão ter que funcionar de forma ligeiramente diferente. É como se quiséssemos a maior revolução que tivemos nos anos 80, quando foi a privatização da banca. Eu sei que no final depois não correu muito bem nos anos 2000, mas durante 20 ou 30 anos correu bastante bem. Ou das seguradoras, que não temos tido problemas em relação a isso. Estava tudo nacionalizado, começou a privatizar e agora nós temos muito mais facilidade, ou com a empresa de telecomunicações. Há uma transformação, mas são as mesmas empresas. Ou seja, a PT já existia e ela fez a transformação. Como se foi criada a nós, foi como um dos quadros da PT. Ou seja, nós não estamos a importar tudo do zero, não é mandar abaixo e dizer, não, tenho aqui a solução que foi aqui o senhor professor que fez. Não, até pode ter sido alguém que fez, mas está no mesmo nível de maturidade. E a segunda pergunta é? Tem mais a ver com a prevenção, que é a entrada ou a inclusão das terapias não convencionais. Parecendo que não ajuda. Não, as terapias não compõem. Se elas resultam, então são terapias e têm que estar. Se elas não são, e a proposta tem lá uma das questões a dizer que não resultam e por isso podem existir como desporto. E quem quiser paga o IVA a 23 e faz o que quiser da sua vida. Há uma das coisas que falta na nossa saúde, se formos ao ginásio existe o PT, que é um personal trainer, e eu acho que devia haver um PT da saúde, e muitas vezes isso é feito às vezes pelo farmacêutico, que é como é que eu navego no sistema. Quando eu era mais novo, a minha mãe levava o meu pai ao centro de saúde e a primeira coisa que chegavam era tirar uma senha de cada, e depois havia um tráfico de senhas, eu quero ir ao segundo andar, mas eu troco esta por esta, e aquilo havia, ou seja, era um bocado ridículo, mas aquilo funcionava. Eu creio que pode haver alguém que nos acompanhe, que poderia haver, que não é um auxiliar de saúde hospitalar, mas que nos ajudasse a navegar no sistema, que nos pudesse postura, que às vezes quer mais do que aqueles medicamentos e chazinhos, mas não estou aqui a exagerar o que é as medicinas alternativas, mas alguém que nos ajudasse a navegar no sistema. E esse papel poderia ser assumido por essas pessoas que depois poderiam ter as suas partes não convencionais e que seriam reguladas como uma outra atividade qualquer. Mas temos que saber navegar no sistema, que vai ser cada vez mais complexo. Eu tenho dificuldade em saber como é que eu vou ao centro de saúde. Eu não sei qual é o meu médico de família, eu vou lá, nunca consigo perceber. No meu centro de saúde atual, eu espero que quando for tudo
coordenado, o processo seja mais simples. Mas eu tenho receio que continue a ser o sistema, marco 1 para marcar consulta, 2, se tiver, eu tenho que andar ali a contar, não consigo saber. E nós a ver o sistema dos seguros, que eu e o Joaquim trabalhamos, em que existem grandes organizações, mas depois existe um mediador de proximidade que resolve o problema e ajuda-nos a navegar. Para mim, essa é a parte da medicina não convencional que eu mais gosto. Que na prática alguém que nos ajuda a navegar no sistema e depois pode fazer uma outra parte devidamente bem enquadrada, ontologicamente e tudo mais. Medicina mesmo alternativa. Se funciona é medicina, se não funciona não é medicina. Pronto, por isso não há... É uma boa Definição. Sim. É só isso, ou seja, há um papel que está por desempenhar de alguém que nos acompanha sem ir diretamente ao médico. De outra forma, os médicos ganham mal porquê? E nós temos médicos a mais ou temos médicos a menos? Primeiro, temos médicos a menos, porque se há falta de médicos, se a pessoa não consegue ter médico de família, temos menos. Mas se nós fizermos o rácio por 1000 habitantes, temos muitos a mais. Terceira conclusão. Há médicos que têm, 25% dos médicos têm mais de 65 anos. Por isso tínhamos que os retirar porque eles já deviam estar reformados. Mas mesmo que retirássemos esses, fizéssemos o rácio por 1000 habitantes, já não seríamos o melhor país, seríamos o segundo ou o terceiro. Mas ainda assim, porquê é que eles ganham mais e porquê é que nós temos tantos médicos? É porque eles fazem trabalho que não é de médico. Eles fazem trabalho que devia ser de enfermeiro. E por isso, quando fazem trabalho, que é de enfermeiro, que tipicamente tem um valor hora mais baixo, o médico vai ter que ganhar mais baixo, porque os salários, de alguma forma, estão ligados à produtividade. Se ele faz um trabalho menor, vou brincar, se faz de mulher a dias, vai ter que receber menos. Ou seja, o médico faz trabalho de enfermeiro, o enfermeiro faz trabalho de auxiliar, e o auxiliar faz trabalho que devia ser dessa pessoa que nos ajuda a navegar no sistema. E por isso, na prática, está tudo torcido. Nós, nas farmácias, temos farmacêuticos que tiram cursos complicadíssimos de esforço, de carga de trabalho, que exige um enorme esforço de entrada e que depois, na prática, eu digo, olha, o senhor tem que tomar amoxicilina 2 vezes, deixa estar que eu escrevo na embalagem. E depois tiram fotografias aos códigos de barra para registar. O processo é imbecil, porque não vale a pena ter um trabalhador ultra sofisticado para fazer um trabalho rotineiro e menor. E por isso, há um espaço para esses trabalhos rotineiros e menores, com carinho e acompanhamento, e há pessoas que têm esse espaço, e eu acho que era possível aproveitar, e eles vendiam esses serviços, muitas vezes ligados, e é assim que nós os descrevemos no livro, ligados ao bem-estar. E se são ligados ao bem-estar, tem que ter um enquadramento de bem-estar. Ajudam-nos a navegar no sistema, mas isso, ou seja, faz parte do ecossistema, mas não é medicina, é outra coisa. Nós quando olhamos para os grandes números, nós não vemos de facto falta de médicos, comparando com os restantes países europeus. Nós vemos sobretudo falta de enfermeiros, que encaixa exatamente com aquilo que tu disseste, que por vezes o médico faz trabalho que não é propriamente trabalho de médico. Quando falamos, nós tivemos uma pessoa de saúde para o painel, depois por questões pessoais não pôde estar presente e desmarcou. Ontem, em Leiria, no painel, tínhamos um médico e um enfermeiro e um psicólogo a moderar a conversa. E, portanto, aquilo que fica muito claro quando se ouve os profissionais de saúde a falar é má gestão, ou seja, que a gestão não funciona. Isso qualquer um deles fala, cadeias de comando ineficientes, que não se movem pelo mérito, mas movem-se pelo compadrio ou amiguismo ou outra coisa qualquer. Isso também fica muito claro quando se ouve, e uma certa saturação / desmotivação dos profissionais. E naturalmente que tudo isso se reflete depois numa menor produtividade. Tudo isso acaba por ter como menor produtividade a consequência. E nós temos 4 exemplos visíveis
que são um bocadinho a prova disso. Portanto, os 4 hospitais que eram geridos em parcerias público-privadas tinham um dos melhores indicadores de saúde que existiu em Portugal. Estou a falar do Hospital de Braga, Cascais, Vila Franca de Xira e Loures, e que em 10 anos, portanto, tiveram poupanças muito significativas, portanto, de 800 e tal milhões de euros dos nossos impostos. Porque se o financiamento não é público, as poupanças, quando existem, também é dos nossos impostos. Parece pouco, mas estamos a falar de 80 milhões de euros por ano em 4 hospitais. Bem, qualquer gestor minimamente inteligente, diria, não sei se é o adjetivo melhor, mas é o que me vem à cabeça, perante melhores indicadores, o que faria era, ok, se aqui o Filipe está a funcionar melhor do que os outros, vou tentar replicar a organização do Filipe para os outros. O que é que se fez em Portugal? Portanto, não pode haver parcerias público-privadas e, portanto, acaba, e na altura foi claramente por demagogia ideológica, portanto, na falta de melhor termo. E a questão do sistema que nós propomos de introduzir concorrência tem a ver também com isso. Portanto, quando há concorrência, o exemplo que eu dei há pouco em relação ao utente também se replica nos profissionais. Portanto, se eu sou monopolista, não é, porque, como felizmente para os profissionais, os que querem hoje em dia têm opção, portanto, no privado, e por isso é que tantos ficam saturados com o SNS e se passam para os privados, e outros ficam saturados com o país e pegam em si e migram e vão para fora. Mas se todos os sistemas tiverem concorrência, isso é bom também para os profissionais, porque na prática, se eu tenho outra opção, portanto, num sistema universalista aqui ao lado, que me tratam melhor, eu profissional posso mover também para onde me tratam melhor. E isso acreditamos nós que é melhor para todas as pessoas que usam o sistema, seja profissionais, sejam utentes. Mais questões? Força, tem que ser embora. Ok, então acho que é bom, é a melhor forma de terminarmos, depois torna-se desigual para toda a gente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.